Paizinho, obrigado por esse dia, obrigado por aquilo que o Senhor colocou no coração da Rebeca. É sempre muito bom ouvi-la e ser desafiado por aquilo que ela carrega. Obrigado pelo teu esforço, pelo seu cuidado, pelo seu esmero em se preparar para também abençoar a tua igreja e se comprometer com a tua igreja. Obrigado, Senhor. Ser com ela, que teu Espírito Santo seja leve, que ela consiga comunicar ao nosso coração as tuas verdades, Pai, em nome de Jesus. Bom dia! Estou sarando de uma sinusite, que não é Covid. Sinusite que não é Covid. Minha voz ainda está meio rouca. Mas tá todo mundo me ouvindo bem, né? Então tá certo. Bom demais. Como sempre gosto de iniciar, se você puder, ore um pouco por você nesse momento. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração, que essa palavra caia numa boa terra. Peça a Ele para que sua mente esteja cativa aqui agora, que você não se distraia. Não pense agora no almoço que você tem que fazer, o que você vai fazer hoje à tarde. Vamos nos concentrar agora naquilo que o Pai quer nos dizer. Que haja confrontos, que haja mudança. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, no nosso coração, para nos desafiar, para falar, para trazer alterações, consolos, edificações. Nós estamos aqui, Pai. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, continuando sobre o tema das parábolas, hoje vai ser como se preparar para a volta de Cristo. Como se preparar para a volta de Cristo, né? Até parece aquela pregação de coach. Como se preparar? 1, 2. Mas não. Vamos lá em Mateus 24. Mateus 24. Eu vou ler a parábola toda, então a partir do 32. Eu preciso de algum irmão voluntário para pegar um copo d'água para mim, senão minha voz não vai dar conta, por favor. Mateus 24, 32, fala da parábola da figueira, exortação à vigilância. Vamos ler tudo para a gente entender. Eu vou solicitar a participação dos irmãos devido à minha voz. Algum irmão poderia ler do 32 até o 44? Voz do Pedrinho? Quer ler, Pedrinho? Pedrinho, vem cá me ajudar então, meu filho. Isso. Ajudar a tia que tentar ter hoje. Do 32 ao 44. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os anos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma que virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. Está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas Onde você está? A porta. Eu lhes digo a verdade, essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar,
será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até que o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem-se, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também que sempre preparados, o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então, eu queria focar nesses 2 últimos versículos aqui, 43 e 44, que diz: mas considerar isso, né? Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, com certeza ele não deixaria que a casa fosse arrombada. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Você já conseguiu pensar na cena de Jesus, né, retornando? Acho que a maioria aqui já pensou ou pensa diariamente. Ou você pensa que vai ser aquela cena mesmo de filme, uau, ele vai vir, aquela coisa, e o céu vai estremecer. Ou você pensa que ele simplesmente vai chegar e de repente vai, né, vai começar a ter reportagem, olha, tem uma pessoa aqui, né, falando que é o Messias. Enfim, não sei como que sua mente imagina que Jesus, como que será a vinda de Cristo. Eu quero que ele já chegue quebrando tudo, acaba o negócio, tá bom. Chega quebrando tudo, todo mundo já sabe que resolve esse negócio. Então, você já conseguiu pensar sobre isso? É bom que você pense sobre isso e que isso ocupe o seu pensamento diariamente. Segunda pergunta: você tem uma certeza no seu coração de que Cristo realmente vai voltar? Porque demora tanto, né, pra gente. Imagina na época que, lá 2000 anos atrás, onde o Messias era prometido, estava demorando tanto para eles naquela época, muitos já deixaram já não acreditavam mais que o Messias ia vir. E hoje, será que a igreja de fato acredita que Jesus vai voltar? Ou já caiu assim, não sei não, parece algo tão irreal, parece algo tão distante, parece algo assim, não sei se ele vai voltar. A verdade é que não tem como a gente prever. Muitas pessoas tentam prever datas e todas que tentaram prever datas erraram. Eu acho que ele vai vir em 2018, não veio. Eu acho que ele vai vir no ano 2000, passaram, 2000 não passaram, né? Não veio. Não tem como a gente prever. A Bíblia deixa isso muito claro. Não tem como a gente prever o dia, a hora que o Senhor vai vir. Muitas pessoas tentam fazer as continhas, já aconteceu isso, já construiu o templo, então tal ano. Alguns estão dizendo que a grande tribulação vai começar no ano de 2023, né? Então, assim, muitas pessoas estão tentando prever. O fato é de que estamos sim nos fins dos tempos. Muitas coisas vão acontecer, sim, mas o nosso coração não tem como prever. Então, se não tem como prever, como que a gente vive sem saber? Bom, aqui na casa, eu sou melhorada, gente. Sou totalmente melhorada. Agora que a gente tem um chefe, cachorro, fica mais tranquilo, que a gente solta ele de noite. Mas aqui, gente, à noite é um breu, dá um medo quando eu abro ali. Eu falo, meu Deus, atravessar aqui. Se tiver alguém escondido atrás dessa jabuticaba. Essa casa é muito grande, de noite dá um medinho. Então, todos os dias, à noite, eu confiro essa casa inteira, tranco tudo. Tem dia que deu meia-noite, eu falo assim, meu Deus, será que a casa está trancada? Aí quando eu vou ver, tem uma porta aberta, eu saio trancando tudo. Por quê?
Ué, imagina alguém pula um muro, você está dormindo, entra lá na sua casa. Não dá. Então, todos os dias eu tenho que trancar minha casa e trancar muito bem. Porque eu não sei o dia que alguém vai resolver passar aqui e falar assim, deixa eu arrombar essa casa aqui. Se eu soubesse, mas eu não sei. Então, é desse jeito. Isso que o David falou do exemplo de Lutero, capinando o seu jardim, mexeu muito comigo. Porque ele está lá fazendo uma coisa ordinária, né? Da ordem do seu dia, normal, tranquilo. E quando chegam para ele perguntando, às vezes ele pensa assim, nossa, eu vou largar isso tudo aqui e vou fazer alguma coisa para o Senhor. E ele fala, não, vou continuar capinando meu jardim. Mas se você e eu soubéssemos da volta de Cristo, ou melhor, se você recebesse uma notícia de uma doença terminal e que você teria 6 meses de vida, o que você faria hoje? Vamos ser sinceros, a gente organizaria a nossa vida inteira, né? A gente pegaria e falaria assim, peraí, eu tenho 6 meses de vida, então peraí, deixa eu trazer uma organização na minha vida. Então, a primeira coisa quando me veio como se preparar para a volta de Cristo foi uma palavra que está no meu coração já tem um tempo, que chama ordem. Lá em Levítico, queria que você abrisse, lá em Levítico 6, tem um versículo que chama muito minha atenção. Levítico 6, a partir do 12 e 13. Diz assim, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha sobre ele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas, porém, tem uma advertência aí, ó. Entretanto, o que pode acontecer? O que tem que acontecer para que o fogo arda toda manhã? Você vai ter que acordar todo dia e trazer ordem sobre o holocausto. Você vai ter que fazer alguma coisa todo dia, um dia de cada vez. Dia após o outro, para que o fogo não se apague. Não é assim, deixa o fogo ali e vai ficar. Não, você vai ter que trazer ordem para que aquilo ali nunca mais se apague. Então, esse versículo tem falado muito sobre, ao meu coração, no quesito ordem. Então, trazer ordem e viver um dia de cada vez. E eu vou falar algumas ordens aqui que eu tenho vivenciado e eu acho crucial para a gente pensar na volta de Cristo. Primeiro, ordem no meu relacionamento com Deus. A gente precisa trazer ordem sobre o nosso relacionamento com Deus diariamente. Você precisa aquecer o seu coração nele diariamente. Eu tenho aprendido muito sobre trabalhar com os inegociáveis e com os negociáveis. O que é inegociável no seu dia? Vou dar um exemplo. Você não deixa de tomar banho. Espero que não, né? Você não deixa de escovar os dentes. Isso tudo é inegociável. Você não deixa de almoçar, né? É inegociável. Você não deixa de levar seu filho na escola. É inegociável. Mas tudo que é negociável, se a gente coloca ali na nossa agenda, começa uma desordem total, né? Se eu tô aqui de manhã, tenho que acordar, cuidar dos dois, levar para a escola, fazer para casa, fazer o almoço. Aí alguém me liga e fala assim, posso ir na sua casa agora, que eu tô precisando de um conselho, alguma coisa? Se eu falar pode e der o tempo a essa pessoa, acabou a minha manhã, vai virar um tumulto de perna pro ar. Quem vai fazer para casa com o meu filho? Quem vai fazer o almoço para ele? Quem vai levar ele na escola? Aí vai chegar meio-dia, o menino tá sem parar a casa, com fome, sujo, e aí? Não dá. Então, eu tenho aprendido em separar o que é inegociável e o que é negociável. E isso traz uma ordem.
Então a primeira coisa que é inegociável nos nossos dias é o seu relacionamento com o Pai. E isso precisa ser inegociável. Da mesma forma que você tem que tomar seu banho, que você tem que escovar seus dentes, o relacionamento com Jesus precisa ser inegociável. Por quê? Se você começa a negociar o seu relacionamento com Jesus, hoje, amanhã, uma semana, ele se torna já negociável. Ele não se torna mais inegociável. Porque você vê que você, entre aspas, consegue viver o seu dia sem se relacionar com ele. Mas na verdade você não está conseguindo. Você está assim, se enganando. Aí de repente você para e fala assim, opa, tem alguma coisa errada. Então isso precisa ser um inegociável pra gente. E aí cada um vai ter a sua singularidade. Tem gente que vai acordar de manhã para arrumar a casa, vai colocar uma música e aquilo vai começar a aquecer o coração dela. Cada um vai ter o seu jeito de deixar que esse fogo não se apague. Tem gente que gosta de abrir e ler um capítulo da Bíblia, fazer uma oração, não sei, lavar a louça orando, enfim, você tem seus afazeres, você sabe do seu dia e você sabe como você pode se conectar com ele. Então isso é muito importante. Ter em ordem o seu relacionamento com Deus, porque quando você coloca em ordem o seu relacionamento com Deus e seu coração está cheio dele, logo você vai colocar em ordem também o seu relacionamento com o outro, que é o segundo ponto que a gente tem que trazer ordem no nosso relacionamento com o outro. Quando nós não estamos cheios dele, quando nós não estamos colocando em ordem, a gente fala muitas coisas que a gente não precisaria falar, né? Tem dia que eu não tô no espírito e eu pelo amor de Deus. Aí eu, epa, Jesus me perdoa, ai filho, me perdoa. Peço perdão pra ele, tem dia umas 10 vezes. Mas no dia que a gente conecta o nosso coração em Deus, fala assim, Deus me ajuda a viver esse dia. Então isso precisa trazer ordem nos nossos relacionamentos. Então primeira coisa, pensa se você precisa trazer ordem na sua vida com Jesus. Porque o que mais importante que você tem é isso. Tem um desenho que eu gosto que os meninos assistem que chama Minha Vida é uma Viagem, né? E eu acho legal o nome do desenho. A minha vida de fato é uma viagem. É assim, ó, vou voltar para ele. Então você tá aqui, ó, viajando, você vai voltar para ele. Então nessa viagem você tem que se aprofundar no relacionamento com ele, que você vai voltar para ele. Segunda coisa, Jesus está voltando. Você recebeu uma notícia de uma doença grave. Você vai querer organizar os seus relacionamentos. Tem alguém que você não conversa? Tem alguém da sua família que você precisa pedir perdão? Tem algum amigo que você está distante, que ficou alguma coisa, enfim, trazer ordem sobre isso. Tem algo que você precisa resolver com alguém? Não deixa para amanhã, gente, pelo amor de Deus, amanhã não existe. A palavra de Deus diz, você tem o tempo de hoje para você trazer exortação para quem você quiser, para você resolver qualquer pendência. Amanhã você não tem. Você pode sair daqui agora e não voltar mais. Então, você tem alguma coisa para resolver com alguém? Resolve. Se a gente soubesse que a gente não teria o tempo, a gente não teria nenhuma pendência com ninguém. Com seu pai, com sua mãe, com o tio, com o filho. Palavras que você já falou, mas nunca teve coragem de pedir perdão. Peça perdão. Pai, fale, resolva, coloque isso para fora. É importante a gente trazer ordem nos nossos relacionamentos uns com os outros. Trazer ordem nos seus afazeres, no seu trabalho. Lembra de Zaqueu? Quando encontra com Jesus? Ele traz uma ordem e fala assim, nossa, eu vou restituir todo mundo que eu fui desonesto. Vou trazer ordem sobre isso. Você precisa trazer alguma ordem no seu trabalho? Traga ordem no seu trabalho. Traga ordem nos seus afazeres e você vai ver que o seu dia vai ficar muito mais leve. Eu agora eu sou muito desorganizada, quem me conhece sabe, né?
a bagunça olha pra mim e sai correndo. Mas agora eu falei assim, não, agora eu vou ter organizado, porque não tá dando não. Então eu tô trazendo uma organização nos mínimos detalhes, até pro almoço, dia a dia. Agora vai ter um cardápio, tá? De segunda a sexta. Já vou deixar tudo pronto, bonitinho. Só vou tirar, esquentar e pronto. Vai ter tudo uma organização, senão ninguém sobrevive. Então, você precisa trazer uma ordem sobre a sua casa, traga essa ordem na sua casa. Precisa trazer uma ordem sobre o seu trabalho, traga a ordem sobre o seu trabalho. Precisa falar alguma coisa para alguém do seu trabalho, fale. Aquela música, né? Viver de fato como se não houvesse o amanhã. Falar, amar, abraçar. Faça isso todo o tempo. Imagine que de fato você não tenha tempo. Você já viu? A gente é muito assim, né? Eu me enquadro nisso. A gente tem coisas no nosso casa, sei lá, uma toalha de mesa bonita, que a gente guarda para quando for uma visita. A gente tem lá talheres, taças, copos, bandejas, que a gente guarda para quando for uma visita. E a gente acaba não vivendo aquilo, não desfrutando daquilo. E às vezes nem dá tempo de você desfrutar daquilo. Muitas pessoas nem desfrutam do que tem na sua própria casa, porque fica aguardando uma visita. Só que o mais importante já está dentro da sua casa, que é você com a sua família. Você com a sua família que tem que desfrutar daquela toalha bonita, daquela taça maravilhosa, de tudo aquilo. Porque o amanhã você não tem, né? Aquela roupa que a gente fica guardando para um momento especial. Tá lá já tem 3 meses, o guarda-roupa pegando poeira. O momento especial é o dia que você acorda. Porque pode ser o último dia nosso. E a gente sempre fica no amanhã, no semana que vem, no ano que vem. Um dia. Não. Todos os dias é um dia especial. Todos os dias é o dia que nós temos. É o dia que nós precisamos falar assim, tem alguma coisa em desordem na minha vida? Desordem em Deus, desordem com alguma pessoa, desordem nos meus afazeres, desordem no meu trabalho, porque Deus nos chama para a ordem. Quer manter o fogo aceso? Acorda todo dia de manhã, vai lá, sacerdote, coloque ordem nesse holocausto, organiza aí para que fique aceso todas as manhãs. Então, se você quer isso na sua vida, traga a ordem sobre a sua vida. A começar pelo mais importante. A começar com o seu relacionamento em Deus, com a sua família, uns com os outros, no seu trabalho, tudo isso. Por isso que quando perguntaram para Lutero assim, o que ele faria, ele falou que ele continuaria capinando. Por quê? Entende-se que ele já estava vivenciando essa ordem. Se ele não tivesse, ele jogaria, falaria assim, ai, eu preciso conversar com a minha mãe, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso orar hoje, enfim. Então vamos viver essa ordem diariamente. Ordem em nossas prioridades. Então tá, então como eu devo viver? Eu devo viver com essa ordem, mas como assim? Não estou entendendo. Uma palavra, uma parábola, na verdade, para ilustrar bastante, está aí do lado, que é a parábola dos talentos, onde Jesus ele vai falar da administração, daquilo que ele coloca nas suas mãos e sobre a sua fidelidade, sobre aquilo que ele te confia. Eu devo viver em ordem. Como que eu devo viver? Além de trazer essa ordem, você tem que administrar bem aquilo que o Senhor confiou e ser fiel àquilo que Ele te deu. Não esconder, não enterrar, mas fazer multiplicar aquilo que Ele coloca nas suas mãos. E aí já vem acho que muitas pessoas já devem estar pensando nisso, a crise, né? Ai meu Deus, o que Ele está colocando nas minhas mãos? O que eu tenho que fazer? Será que eu estou fazendo? O que Ele quer que eu faça? Será? Isso é algo que nos acomete muito. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Né? Será que
o que Ele está colocando nas minhas mãos, eu estou sendo um fiel administrador? Gente, é algo que eu tenho pensado muito também. E recentemente, eu vi a passagem de um livro, eu li esse capítulo ontem todo, inclusive. Acho que é o Deus Esquecido, Maurício. O Deus que a Jaque mandou a foto dele todo ontem. Eu falei, manda aí que eu tenho que ler esse negócio. E, gente, o capítulo do livro é o seguinte: se preocupe menos com a vontade de Deus para a sua vida. Isso me chamou muita atenção. Ué, se preocupar menos com a vontade de Deus para a minha vida, como assim? É o que todo mundo se preocupa, né? E aí ele vai dizer o seguinte: a gente precisa se preocupar menos. Ai, Deus, qual que é a vontade do Senhor para mim? Será que eu estou no caminho certo? Daqui 5 anos, oh Jesus, Deus se preocupa mais que você obedeça ao Espírito hoje, o que Ele está pedindo para você agora, do que ficar se preocupando de qual que é a vontade, Senhor, para a minha vida. Quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, Abraão não ficou assim: tá, mas para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Vou encontrar quem? Abraão foi. E no caminho ele foi descobrindo. Mas Deus não falou assim: Abraão, sai, vai acontecer isso, vai demorar. Enfim, não fez um plano de ação para ele dos próximos 20 anos ou dos próximos 5 anos e entregou para ele e falou assim: tá aqui, Abraão, o que você acha? E eu vou ler um trecho desse livro que me chamou muita atenção, que diz assim: acredito que parte do desejo de conhecer a vontade de Deus para a minha vida nasce do medo e culmina em paralisia. Temos pavor de cometer erros, por isso nos afligimos, tentando imaginar a vontade divina. Tentamos saber como é viver segundo sua vontade. Esquecemos que nunca nos foi prometido um plano de ação. Em vez disso, Deus promete por diversas vezes nas Escrituras nunca nos deixar e nunca nos abandonar. A pessoa, quando fala assim, eu quero a vontade de Deus na minha vida, que a pessoa está dizendo assim: não quero sofrer, não quero que nada dê de errado na minha vida, eu quero que tudo dê certo. Então, Deus, se o Senhor falar, aí é com o Senhor, hein? Mas Deus fala assim: o Senhor, o bom pastor, Ele promete estar com você todos os dias. O bom pastor está passando no vale com você. Ele não te tira e fala assim: deixa eu passar no vale. Não, Ele está assim: eu estou do seu lado passando no vale com você. Então, ao invés de a gente ficar se perguntando: será que eu estou administrando bem aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos? Pai, o que eu tenho feito agora? Será que está sendo... É importante você se perguntar assim: Pai, o que o Senhor quer que eu faça nos próximos 10 minutos? Aqui, agora. Vai acabar a reunião. E aí? Está sempre obedecendo ao que o Espírito Santo está falando com você? Aquilo que Ele quer dizer para você? Porque se você se preocupa muito com o depois, você perde muito do agora. Você pode sair aqui agora, ver uma pessoa ali na rua e o Senhor falar assim: eu quero que você dê um almoço a essa pessoa, obedeça. E você vai obedecendo Ele no hoje, no agora. E sendo fiel com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, no hoje, no agora. O que Ele está colocando nas suas mãos no hoje, no agora? Onde você está? O que você está fazendo? Hoje eu estou em casa. Então Ele está colocando hoje a administração da sua casa sob sua responsabilidade. Então administre bem, seja fiel a isso. Mas eu não sei se é vontade de Deus. Faça hoje o que Ele está te pedindo. Seja fiel e obediente no hoje. Ele é o mais interessado em te mostrar e apontar o caminho. Porque quando Ele fala algo, quando Ele falou para Jonas: Jonas, vai pregar em Nínive. E Jonas não foi. Deus não cruzou os braços e falou assim: não foi, né? Você vai, vamos lá. Até ele entender, teve que pintar para ele entender, e ele foi. Então, se algo precisa acontecer,
plano de Deus na sua vida, pode deixar que Ele é o mais preocupado que isso aconteça. E agindo Ele, ninguém pode impedir. E se você é um servo bom e fiel e obediente, você vai ouvir. Pode ficar tranquilo que você vai ouvir no momento certo. Se você não entender, Ele vai falar de outra forma, e de outra forma, e de outra forma, até que você compreenda isso. É muito mais seguro eu pensar, é muito mais confortável eu pensar em seguir a Jesus um dia do que seguir Ele agora, né? O que eu tenho que fazer para ser seguidor de Jesus? Não, agora. O que você tem que fazer agora? Então, trazer essa ordem sobre as nossas vidas, pensar, vou viver em ordem, vou viver administrando bem o que o Senhor tem me confiado agora. Porque isso culmina diariamente a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu me lembro, não me esqueço, quando eu estava fazendo seminário, inclusive o Gustavo está aqui, gente. Ele é um amigo de jornada ministerial. A gente, há uns 20 anos atrás, a velharia, né? A gente estava já 20 anos atrás, a gente tinha uma célula na Lagoa, né? A célula chegou a 70 pessoas. Era uma igreja, gente. Era muito gostoso. E a gente foi pro seminário juntos, ficamos 2 anos lá no seminário. E tinha o 3º ano de prático. E o prático é assim, para qual país que eu vou, o que eu vou fazer? E ficava aquela crise, a Lídia também sabe. Vou para os ribeirinhos, eu vou para a China, eu vou para onde? E aí um missionário que eu gosto muito dele, o Maisel, acho que alguns aqui conhecem, falou assim: gente, pelo amor de Deus, vocês estão nessa até hoje, de ficar perguntando a vontade de Deus, né? Nossa, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O desejo de vocês, né, de querer acertar, de querer estar na vontade dele, mesmo errando, vocês já estão acertando. Então fica tranquilo. Só o desejo, a inclinação do coração de vocês, querer fazer o certo, de querer estar ali nele, vocês já estão fazendo o certo. Então para com essa crise. Aquieta o coração de vocês. Permaneça nesse desejo de estar na vontade dele, que vocês já estão acertando, vocês já estão fazendo a vontade dele. Então, como eu me preparo para a sua volta? Ouvindo o seu espírito todos os dias, todas as horas, todos os minutos e obedecendo. Muitas vezes a gente sai para comprar pão, a gente está tão preocupado com isso. Não, o que eu vou fazer? E a gente vai passando em frente a tantas pessoas. E o Espírito Santo está assim: deixa eu falar com você o que eu quero que você faça agora. Pode ser? Você está lá, oh Deus, será que um dia o Senhor vai me usar como pregador? Será que um dia o Senhor vai me usar para levar? Será que um dia eu vou fazer a obra do Senhor? O Espírito Santo está assim: olha aí, deixa eu falar com você. Enfim, a todo momento o Espírito está falando comigo, está falando com você. E se preparar para a volta dele é estar nesse posto de ouvir o que ele quer falar conosco. A questão é que se estamos seguindo a Jesus ou se nós convidamos ele para nos seguir. Vocês sabiam que tem essa, né? Tem essa que é assim: Jesus fala, vem e siga-me. Aí você deixa tudo e vai. E tem a pessoa que olha para Jesus e fala: Jesus, siga-me, né? A pessoa continua com a vida dela. Jesus, me segue aí porque eu preciso de um pouco de espiritualidade na minha vida, sabe? Preciso de trazer espiritualidade na minha vida. E a pessoa vai na igreja todo domingo, lê a Bíblia, mas é assim: me segue, Jesus. Mas não deixa Cristo trazer ordem na vida dela, não. Quando Jesus fala assim: gente, tá todo mundo levantando, tá dor nas costas aí, o que tá acontecendo? Vocês querem levantar um pouquinho, esticar? Pode levantar, gente. Levanta aí, estica. Pode levantar, quer? Não? Quem quiser levantar, pode levantar. E aí, não deixe Jesus trazer a ordem. Aí Jesus fala assim: termina esse relacionamento aí que não tá legal não, vai te levar pro buraco. Que sabe de nada não, tá ótimo aqui, tá tudo bem. Cuidado para esse caminho que você tá dando. Não, tá tudo bem. Então a pessoa convida Jesus para seguir ela.
E quando a gente convida Jesus para nos seguir, a nossa vida permanece numa bagunça e vai permanecer eternamente numa bagunça. Porque Ele não se torna Senhor das nossas vidas. E é quando Ele fala assim: ei, não te conheço, nunca te vi, né? Agora, quando a gente segue a Cristo, filha, aí é outra história. Aí a gente tem que estar pronto a deixar tudo, a largar tudo e deixar Ele trazer a ordem dele sobre as nossas vidas. Então, o que eu gostaria que nessa semana vocês orassem e pedissem ao Espírito Santo? Pedisse a Ele ordem. Pedisse a Ele assim: Pai, o que eu preciso de trazer de ordem na minha vida hoje para sua volta? O que eu preciso fazer para sua volta hoje? Você pode ter certeza que Ele vai inclinar seu coração para isso. Para Ele, para as pessoas, para o seu trabalho. Você vai se surpreender muito com aquilo que o Pai vai trazer para você. Se apronte, obedeça, siga Jesus nesse exato momento. Nesse exato momento aqui, o que Jesus está te pedindo é: escute a palavra que está sendo liberada. Deixe que essa palavra dê frutos no seu coração. Ele está pedindo para você: organize a sua vida. Traga ordem sobre isso. Depois que você almoçar aqui, tenta ouvir o que ele está querendo te dizer. Isso, dia a dia. Um dia de cada vez. Porque quando a gente pensar na volta de Jesus, a gente vai pensar com o coração esperançoso, com o coração assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O discípulo de Cristo, ele é apaixonado com esse dia, ele sonha com esse dia. O discípulo de Cristo, ele está assim: qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é que Jesus volte. Meu maior sonho é encontrar com o amado da minha alma, que morreu por mim na cruz, que entregou tudo. Eu sonho em ver, olhar para Ele, viver uma vida com Ele. Tem mais nada nessa vida que eu sonho. Mas eu não tenho o sonho de fazer um tour na Europa, em Paris. Que tour na Europa, meu filho? Quero fazer um tour na cidade que Ele está preparando para mim. É isso que eu quero. O discípulo de Jesus, aquele que está ansioso e desejoso diariamente, quando fala a volta de Jesus, ele fala: Maranata, vem Jesus. Ele enche o coração, ele enche os olhos. Os olhos dos discípulos se enchem, o coração se enche de alegria, de amor. Porque a razão de toda a vida dele vai se culminar ali naquele momento. Eu vou ver o meu mestre vindo como um leão. E ele vai vir como um leão. E ele vai trazer a ordem dele definitivamente sobre todas as coisas. Isso é muito maravilhoso, né, gente? O leão da tribo de Judá vai vir e vai trazer a ordem dele definitivamente sobre todas as coisas. Enquanto isso, ele fala assim: existe uma ordem que você pode viver hoje, meu filho. Existe. Inclusive você, igreja, tem autoridade máxima sobre a terra. Você sabia disso? Qual a autoridade máxima sobre a terra hoje? Não é o Putin, gente, é a igreja de Cristo que tem autoridade máxima sobre a terra hoje. Jesus, quando morreu na cruz, ele pegou a chave e entregou para a igreja. Falou assim: vocês têm autoridade sobre a terra. O mundo jaz do maligno, mas igreja, temos autoridade máxima sobre a terra. A questão é que a igreja hoje precisa renovar diariamente a esperança na volta de Cristo. Porque se não se renova a esperança na volta de Cristo, a igreja esquece da sua autoridade e da sua função aqui na terra. Temos autoridade. Somos um exército gigantesco de Cristo.
como a maior arma nas nossas mãos aqui na terra. Ele nos confiou isso e Ele nos entregou isso. Aí talvez você pode estar pensando assim, nossa, é mesmo? A igreja tem tanta autoridade desse jeito? Por que as coisas não estão acontecendo, né? Por que tanta coisa ruim acontece, né? Aí eu pergunto pra você, qual foi a última vez que você colocou a mão sobre um enfermo com autoridade e acreditou que de fato essa pessoa seria curada? Qual foi a última vez que você exerceu a sua autoridade como igreja no lugar onde você está trabalhando? Você está lá no seu trabalho, está vendo injustiças. Qual foi o dia que você entrou naquele lugar, orando e profetizando a sua autoridade e o reino de Deus sobre aquele lugar? A gente fala, cadê? Acho que a igreja não tem autoridade, não. Mas qual foi a última vez que nós exercemos autoridade? Esses dias eu viajo, tá, gente? Eu viajo. Eu falei assim, meu Deus, a gente não tem coragem mais de orar para uma pessoa ressuscitar, né? Para essas coisas assim, parece que mal por enfermo que está no hospital. Mas Jesus deixou bem claro, olha, vocês podem fazer o que eu faço e coisas ainda maiores. E Ele se manifesta. Ele se manifesta. Mas quando nós sabemos da autoridade que nós temos. Tem um juiz que falou isso, eu não sei o nome dele, meu filho, mas ele falou assim um dia, se o boi soubesse da força que tem, ninguém comeria carne. Né? Sabe, eu nunca me esqueci de uma aula que eu tive no seminário que chamava O Nome de Jesus. Gente, essa aula mudou a minha vida completamente. O nome de Jesus. Porque eu já sabia do nome de Jesus, né? Todo mundo sabe que eu oro em nome de Jesus. Mas a aula trouxe um senso tão aguçado sobre o nome de Jesus, da autoridade que eu como igreja tenho, que o professor na aula até falou assim, olha, vocês estão tendo tanta consciência, sabe o que vocês estão precisando orar? Às vezes não vai precisar nem orar, porque Satanás já sabe, já vai sair correndo, que já sabe que vocês já estão entendendo. E não é que aconteceu. Aconteceu comigo. Eu cheguei em casa e falei assim, nossa, agora eu vou orar sobre isso. Agora eu entendi o negócio de verdade. Eu não precisei orar. Sabe? É como se tivesse aquele soldado assim, com uma... Sei lá, gente, fala o nome de uma arma boa aí. O Felipe conhece. Fuzil. Não, fuzil. E ele não sabe que ele tem esse fuzil, gente. Tá assim, ele não sabe que ele tem. Aí, sei lá, entra uma pessoa cirando e fala assim, lá, ele tem um fuzil na mão e nem sabe. Aí no dia que ele descobre, o cara sai vazado, fala assim, meu Deus, ele tem um fuzil, agora ele sabe usar esse fuzil. Então, como que a gente se prepara para a volta de Cristo? Igreja, a gente precisa renovar nossa esperança de que de fato Ele vai voltar. Nós precisamos acreditar que de fato Ele vai vir. E se a gente acredita nisso, a gente precisa se posicionar em ordens sobre as nossas vidas. Trazer ordem sobre as nossas vidas. E nessa ordem, olhar para tudo que Ele tem confiado em nossas mãos. E multiplicar isso. Agora tira da sua cabeça, por favor. Eu nunca esqueci de uma menina. Eu tava, não lembro no lugar que eu tava, que eu fiz seminário, fui pra faculdade, depois fui trabalhar na área da saúde mental. Aí eu tava lá num lugar e uma menina chegou pra mim e falou assim, você fez seminário, né? Fiz. E qual nação que você foi? Ah, eu não fui pra fora do Brasil não, eu tô trabalhando na saúde mental. Aí ela virou pra mim e falou assim, oi irmã, Deus ainda vai te usar. Sim, eu creio, sabe, que Deus ainda vai te usar nas nações. Ô gente, a gente ri, mas olha só, quando a gente vê uma dona de casa cuidando dos filhos, e quando a gente vê um pregador, missionário indo para as nações, vem falar se você acha que a dona de casa está fazendo a obra de Deus. Né? Então, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus confia nas suas mãos,
multiplica. Não ache que você está fazendo pouco. Não deixe que esse pensamento culmine na sua mente, porque onde tem vida, onde tem pessoas, ali você está construindo algo, você está preparando algo. Não se engane sobre isso, porque senão, é isso que o diabo quer fazer. Quer fazer você pensar que o que você faz não é importante, para você não ter relevância nenhuma onde você faz, para não trazer transformação nenhuma onde você está, para você achar que você não é ninguém e que Deus nunca vai te usar, enfim. E aí você fica preso ali e de fato você está totalmente preso em mentiras. E você poderia sim estar trazendo uma enorme transformação como igreja e estar exercendo a sua autoridade como igreja, onde você está, seja apenas dentro da sua casa com os seus filhos. Quem aqui conhece a história de Suzana Wesley sabe, né, gente? A mulher teve 19 filhos, Suzana Wesley. E aí, entre esses filhos, teve John Wesley, que só fez um avivamentozinho na Europa, né? Deus usou ele para fazer um avivamentozinho na Europa. E ela ali todo dia com ele, Bíblia, ensinamento, Bíblia. Quem olhava para ela falava assim, tadinha, só fica ali com os filhos, né? Faz mais nada da vida. Então, deu para ele compreender como se você se prepara. Primeiro, você precisa crer que ele vai vir, porque ele vai vir. E ele está à porta. Ele está à porta. Eu creio no meu coração. Eu creio nisso desde criança, que eu vou ser a geração que vou ver a volta de Jesus se eu morrer antes, né? Porque pode acontecer que Jesus volte antes pra gente, que a gente morra. Mas eu acredito nisso. E deixa ele trazer ordem sobre você. Peça a ordem dele sobre a sua vida. Administre o que ele tem colocado nas suas mãos. E encha o seu coração de expectativa para esse dia. Que não exista nada mais importante, não exista nenhum sonho, nenhum desejo mais importante do que o seu encontro com o amado da sua alma. Se de fato ele for o amado da sua alma. Vamos orar?